Bem-vindo à Jornada do Curioso. Hoje, vamos explorar um dos temas mais cativantes da humanidade, a viagem no tempo. Desde os primórdios da ficção científica até os avanços recentes da ciência, a ideia de viajar para o passado ou futuro tem encantado as mentes mais criativas ao longo dos séculos. Ainda mais fascinante, o cientista Ronald Mallet afirma ter desenvolvido uma máquina do tempo baseada nos conceitos da teoria da relatividade de Albert Einstein. Vamos descobrir mais sobre essa fascinante invenção e entender como ela pode funcionar. Antes de falarmos sobre a máquina do tempo, precisamos entender um pouco sobre a teoria da relatividade de Einstein. A teoria da relatividade de Einstein revolucionou a nossa compreensão do tempo e do espaço, mostrando que a nossa percepção do tempo pode ser afetada pela gravidade e pela velocidade. De fato, a teoria prevê que o tempo pode passar de maneira diferente para duas pessoas que se movem em velocidades diferentes, algo que foi confirmado por experimentos realizados com relógios atômicos extremamente precisos. Além disso, a teoria também sugere que é possível viajar no tempo, embora isso ainda seja objeto de debate entre os cientistas. Em todo caso, a ideia de uma máquina do tempo é fascinante e tem sido explorada em muitas obras de ficção ao longo dos anos. Para alguns, a ideia de viajar no tempo pode parecer absurda ou impossível, mas para outros, é uma questão de tempo até que descobramos como fazer isso de forma segura e confiável. A máquina do tempo de Mallet é baseada nesse conceito fundamental da teoria da relatividade. Ela utiliza lasers rotativos para criar um campo magnético que, por sua vez, pode dobrar o espaço-tempo. A ideia é criar um túnel no espaço-tempo que possa levar a uma viagem no tempo. Embora a ideia possa parecer simples, a construção da máquina do tempo é um processo complexo. O principal desafio é conseguir criar um campo magnético forte o suficiente para dobrar o espaço-tempo. Isso requer uma quantidade enorme de energia e uma compreensão profunda dos princípios da física. Alguns críticos argumentam que a máquina do tempo de Mallet seria tão grande quanto o universo conhecido, o que tornaria sua construção impossível. Mallet, por outro lado, é mais otimista. Ele compara sua busca pela construção de uma máquina do tempo aos irmãos Wright, que construíram o primeiro avião. Assim como os irmãos Wright, que construíram um túnel de vento para determinar as melhores configurações para as asas das aeronaves, Mallet acredita que precisamos construir um túnel do tempo para testar as teorias antes de tentar construir a máquina propriamente dita. Em outras palavras, antes de construir a máquina do tempo em si, é necessário criar um ambiente controlado que permita estudar os efeitos da viagem no tempo e testar as teorias propostas por Mallet e outros físicos. Para ele, essa é a chave para tornar possível a construção da máquina do tempo e permitir que a humanidade explore os mistérios do passado e do futuro. Uma das principais inspirações para Mallet foi o conceito de horizontes de eventos em torno de um buraco negro. Esses horizontes são zonas no espaço-tempo que dividem o universo em duas partes distintas. Uma parte é o espaço interior do buraco negro, onde a força gravitacional é tão forte que nada pode escapar dela, nem mesmo a luz. A outra parte é o universo exterior ao buraco negro, onde a gravidade é muito mais fraca. Mallet acredita que, assim como os horizontes de eventos em torno de um buraco negro, a máquina do tempo também pode criar um horizonte de eventos que permita a viagem no tempo. Como já foi dito anteriormente, isso requer um campo magnético forte o suficiente para dobrar o espaço-tempo e criar uma ponte entre dois pontos no tempo. No entanto, ainda há muitas incertezas e desafios técnicos que precisam ser superados antes que a máquina do tempo se torne uma realidade. A criação de um campo magnético forte o suficiente para dobrar o espaço-tempo pode exigir materiais e tecnologias ainda não desenvolvidos. Além disso, o problema do paradoxo do avô, que é a ideia de que a viagem no tempo poderia criar uma situação em que uma pessoa viajando no tempo impede seu próprio nascimento, ainda não foi resolvido. Por essas e outras razões, a máquina do tempo ainda é considerada um conceito especulativo e um desafio científico fascinante a ser explorado no futuro. Ronald Mallet é um físico teórico americano conhecido por seu trabalho em teoria da relatividade e por suas pesquisas sobre viagens no tempo. Ele é ex-professor de física da Universidade de Connecticut e é apaixonado por viagens no tempo desde que era criança. Essa paixão surgiu quando seu pai morreu e ele leu o livro A Máquina do Tempo, de H.G. Wells. Ele viu na viagem no tempo a possibilidade de voltar ao passado e salvar seu pai de um infarto. Mallet se formou em física na Pennsylvania State University e obteve um doutorado em física teórica na Universidade de Harvard.
Depois de ensinar física por vários anos em várias instituições, ele ingressou na Universidade de Connecticut, onde atualmente é professor emérito de física. Mallet é autor de vários artigos científicos e livros sobre física teórica. Além de sua pesquisa científica, Mallet também é um defensor da diversidade e inclusão na ciência. Ele é membro da Sociedade Americana de Física e do Conselho Nacional de Pesquisa das Minorias em Ciência, Engenharia e Matemática. Em 2019, Mallet foi homenageado com o Prêmio Especial de Reconhecimento da Sociedade Americana de Física por suas contribuições para a física teórica e por seu trabalho em divulgar a ciência para o público em geral. Embora ainda esteja longe de ser construída, a máquina do tempo de Mallet pode ter várias aplicações futuras. Uma delas é a previsão de catástrofes naturais, como terremotos e furacões. A capacidade de dobrar o espaço-tempo pode permitir que os cientistas vejam o futuro e antecipem eventos catastróficos. Outra aplicação possível é a cura de doenças, como a Covid-19. A máquina do tempo pode permitir que os cientistas voltem no tempo e encontrem a cura para doenças que ainda não têm tratamento. Essa seria uma das maiores realizações da humanidade e mudaria completamente a forma como vemos a medicina. O da máquina já é uma grande realização. Porém, a criação da máquina do tempo também levanta questões éticas e morais. Se a viagem no tempo se tornar uma realidade, quem terá acesso a ela? Será que apenas os mais ricos e poderosos terão o direito de voltar no tempo e mudar o curso da história? Como isso afetaria a nossa noção de livre-arbítrio e responsabilidade pelas nossas ações? Essas são questões complexas que precisarão ser discutidas e consideradas antes de a máquina do tempo se tornar algo real em nosso mundo. Embora a máquina do tempo ainda esteja longe de se tornar uma realidade, se for construída, ela poderá mudar a forma como vemos a história, a ciência e o tempo. A possibilidade de viajar no tempo é fascinante e inspiradora. A invenção de Ronald Mallet é objeto de muitas discussões e questionamentos, mas é inegável o impacto que pode ter na compreensão da física e em outras áreas do conhecimento. Em resumo, a máquina do tempo é uma perspectiva intrigante que ainda levanta muitas questões. A curiosidade e a paixão por um assunto podem levar a descobertas surpreendentes, e é importante considerar cuidadosamente as implicações éticas e práticas do uso dessa tecnologia. E você? O que faria se tivesse a capacidade de voltar no tempo? Deixe sua opinião sobre a possibilidade de viajar no tempo nos comentários abaixo. Muito obrigado pela sua atenção e até a próxima jornada.